Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o estômago, suas relações anatômicas, como ele pode causar dores em regiões musculoesqueléticas, quando em disfunção, e como a osteopatia pode ajudar no seu tratamento. Então vamos entender o que é o estômago. O estômago ele é uma parte expandida do trato digestivo, então é um tubo muscular de musculatura lisa, diferente da musculatura que a gente tem no braço, por exemplo, que vem aqui do esôfago e a hora que atravessa o diafragma ele se expande. É uma bolsinha enrugada, e ela é justamente enrugada para permitir a expansão, porque o estômago ele tem a função de armazenar grandes quantidades de alimento. Outra função do estômago é misturar esse alimento com o suco gástrico contido nele e transforma esse alimento numa pasta líquida chamada quimo. Então, para isso, o movimento ele faz movimentos peristálticos, de uma direção a outra, do fundo do estômago até a parte final dele, que vai batendo ali na parte final como se fosse uma onda do mar. E aos pouquinhos, quando essa pasta está bem misturada, bem líquida, ela vai passando devagar por uma parte final do estômago chamado piloro, que é o esfíncter muscular que tem ali no finalzinho do estômago, onde o alimento se direciona pro duodeno. Então este movimento que o estômago faz, o tempo que o alimento fica lá sendo misturado até formar essa pasta líquida, é necessário para que tenha um esvaziamento lento do estômago e essa pasta chegue adequadamente no intestino delgado, onde realmente, de fato, o alimento vai ser absorvido. Mas esse processo todo de armazenamento, mistura e esvaziamento nem sempre é tão simples, tanto que as pessoas se queixam de refluxo, de azia, queimação, dor no estômago. Então vamos entender quais são as partes do estômago. Quando o alimento chega no estômago, ele passa por um orifício chamado cárdia, seria a porta de entrada do estômago. Ele atravessa o músculo diafragma e existe uma pressão nessa região. E então, quando o alimento está no estômago, essa região tem que ficar bem fechadinha para que ele não volte para o esôfago. Quando ele volta, a gente chama isso de refluxo. Então, a pressão nesse ponto é muito importante. Quem ajuda muito nessa pressão é o músculo diafragma. O diafragma ele é um músculo que atravessa o nosso corpo aqui na região das costelas e ele tem um centro mais tendíneo e a borda dele é feita mais de fibras musculares. Então, quando eu tenho tensão das bordas, existe um afrouxamento da região central, diminuindo a pressão nessa região do esôfago, e permite o refluxo do alimento. Em alguns casos, até parte do estômago sobe um pouco por esse buraquinho, e aí é chamado de hérnia de hiato. Então, o alimento passa por ali, não pode voltar, e quando ele fica um tempo ali no estômago, ele vai se direcionando para o final do estômago, onde é o piloro. O piloro ele é um anel de musculatura lisa também, que fica bem fechado, ele abre só um pouquinho para o alimento ir passando devagarzinho. Se esse piloro ele está aberto demais ou fechado demais, isso também vai ser um problema. Quando ele se fecha muito, o alimento ele fica mais tempo do que deve no estômago, então começa a gerar fermentações, às vezes a pessoa começa a sentir um peso, um estufamento, que não deveria sentir. Então diversas são as causas que podem trazer distúrbios estomacais, muitas delas relacionadas à alimentação e também, em muitos casos, relacionados ao estresse, porque o estresse ele ativa uma parte do sistema nervoso autônomo chamado sistema nervoso simpático, que ajuda a ter fechamento dos esfíncteres do sistema digestivo, dificultando a passagem do alimento, fazendo com que o alimento fique mais tempo onde não deve, e inibindo, de uma certa forma, a liberação de algumas enzimas, porque as enzimas são liberadas pelo sistema nervoso parasimpático, mas no estresse quem está em alta atividade é o sistema nervoso simpático, atrapalhando o processo digestivo. E aí, quando tudo isso acontece, a pessoa sofre com sintomas, o estômago precisa avisar o corpo o que está acontecendo, E aí existem algumas inervações que o estômago vai utilizar como caminho de informação para avisar o cérebro. No sistema nervoso simpático, a inervação é torácica, de T5 a T9, que é a quinta vértebra torácica, até a nona vértebra torácica, que fica na região interescapular, aqui atrás, e a inervação parasimpática do estômago é do nervo vago, que vem aqui da região da nuca. Então é muito comum, às vezes o paciente falar que ele, depois do almoço ele começa a ter uma dor no meio das costas. Muito provavelmente esse estômago começou um processo digestivo onde ele tem dificuldade para realizá-lo, ele precisa informar o sistema nervoso
que isso está acontecendo, e aí vem um bombardeio de informação, né, que é uma informação de uma certa forma negativa, que a gente chama de informação nociceptiva, né? Esse estômago está sofrendo para realizar essa digestão. E aí começa a bombar de informação lá na coluna torácica, por exemplo, né? E existem conexões ali na coluna torácica com os nervos que nervam a musculatura da coluna torácica, que nervam a vértebra, os ligamentos, e a pessoa começa a ter uma dor espalhada, uma dor difusa naquela região, né? Então a osteopatia vai pensar em dar mobilidade para o estômago, né? A gente trabalha os movimentos do estômago para que ele realize o seu trabalho de uma maneira mais fácil. A gente tem técnicas específicas, tanto para a cádia, que é a entrada do estômago, como para a saída, que é o piloro, né? Em alguns casos a gente utiliza até algumas técnicas para hérnia de hiato, quando este é o caso, né? E a gente pensa também nesse controle autônomo, né, de agir no parasimpático mais em relação ao crânio, de onde sai o nervo vago, de agir no simpático, que é na coluna torácica, realizando algumas manobras de manipulação, e sempre pensando aí, né, no músculo diafragma, para melhorar a tensão do diafragma, que tem ligamentos que se ligam ao estômago, e também melhorar a pressão ali do hiato esofágico, por onde está passando o esôfago, né, e onde é a região onde, se está em disfunção, favorece o refluxo. Tá certo? Espero ter ajudado aí. Se você tem algum colega que sofre com refluxo, com queixa de estômago, marque ele aqui nos comentários, quem sabe esse vídeo possa ajudá-lo. Grande abraço a todos.